Bom dia, galerinha do primeiro ano. Vamos fazer a nossa correção, né? Primeiro vamos fazer alguns exercícios lá do praticando do nosso material, correto? Foi pedido para vocês postarem lá no Classroom a resolução desse material. Então deixa eu pegar aqui o nosso material para a gente começar. Piloto, né? Como sempre, aquele monte de piloto que vocês sabem que eu tenho. Para não faltar conhecimento, né? Piloto é conhecimento, pessoal. Tudo que eu coloco no quadro é através de piloto, né? Então, eu costumo dizer que piloto é conhecimento. Então, vamos lá. Eu pedi para vocês fazerem a questão da página 230 e 231, certo? Então, assim, eu vou fazer algumas questões, porque lembrando, é só uma resolução de exercício para vocês verem se vocês acertaram ou não as questões de vocês, tá? E aí, depois eu vou dar uma olhada melhor lá no Classroom, como foi que ficou. Então, se a gente for lá para a primeira questão diz o seguinte, ó. Sendo a função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 10, determine o zero da função. Ora, determinar o zero da função é simples, é determinar suas raízes, né? Então, se você pega lá a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 10, que essa é a nossa função, e se você quiser determinar as raízes, basta que você faça com que f de x seja igual a zero. Sendo f de x igual a zero, a minha função fica da seguinte forma: x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. Com isso, eu posso aplicar a definição do delta, né? Lembrem lá de equação do segundo grau, porque quando eu faço f de x igual a zero, a minha função se torna a equação. Lembra lá que eu costumo dizer com vocês, né? Função, equação e inequação é praticamente a mesma coisa. O que é que muda? O que é que muda nesse sentido? Muda só a representação formal, porque a função tem um f de x ou um y igual a alguma coisa, a equação tem um sinal de igualdade, sempre vai ser igual a zero, e a inequação tem um sinal de desigualdade. É a única diferença entre elas. Então, aplicando delta, aqui vai ficar menos 3 ao quadrado, né? Isso, né? B ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Então, nesse caso, delta vai ser igual a 9, menos 3 ao quadrado, 9, mais 40. Todo mundo consegue ver aqui, ó, que menos vezes menos dá mais, 4 vezes 10, 40. Logo, o delta é igual a 49. Por essa definição, você sabe que se o delta é maior que zero, existe, olha só, x' diferente de x duas linhas. Ou seja, existe duas raízes reais e distintas que fazem com que essa função se torne zero, tá? Então, vamos lá. A segunda parte, x é igual a menos da fórmula, menos b, que é menos 3, mais ou menos raiz do delta, que é 49. Sobre 2 vezes o valor de A que é 1, não é isso? Logo, x vai ser igual a 3, mais ou menos 7, sobre 2. X', valor positivo, então eu tenho 10 mais 3, 7, dividido por 2, 5. E x duas linhas, valor negativo, 3 menos 7, menos 4 por 2, menos 2. Então, tá aí o nosso conjunto de solução, tá? Se você preferir, menos 2 e 5. Aí as raízes da nossa equação. Lembrem que determinar a raiz de uma equação nada mais é determinar o ponto no qual a nossa função, determinar os valores de x que, ao ser colocado na função, ela se torna igual a zero. Se eu calcular f de menos 2, dá zero. Se eu calcular f de 5, dá zero, certo? Qualquer coisa, professor, não estou acreditando no senhor. Vai lá e faz a comprovação. Calcula f de menos 2, calcula f de 5, certo? Continuando, questão número 2 pede o quê? Sobre a função quadrática f de x, qual é seu ponto de máximo? Beleza. Dada a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 12, x mais 20. E ele quer saber qual é o ponto de máximo. Pessoal, o ponto de máximo de uma função, quando ele fala isso, eu sei que a sua concavidade é voltada para baixo. Ele tem o ponto de máximo. O ponto de máximo é determinado nesse ponto, que é dado pelo y do vértice. E o y do vértice
é uma relação que é definida por menos delta sobre 4 vezes o valor de A. Então, eu preciso saber quem é meu delta, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, cálculo do delta. Ou, se preferir, cálculo do discriminante. Então, calculando o discriminante, eu tenho B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Olha só que esse número vai ficar imenso, tá? Esse cara aqui dá 144, né? Mais, porque menos vezes menos jamais, mais 80. Se você soma isso tudo, delta dá 224, né? 2.240. Não é isso? Não, 224, porque aqui é soma. Então, somando dá 4, somando dá 12, vai 1, 12. Só que 224 não tem raiz. Olha só. Mas não precisa, né? Não precisa a gente continuar. A gente só sabe o seguinte. Se é maior que zero, exige duas raízes reais e distintas. Mas não é isso que a questão quer. A questão quer que você determine só o valor de máximo. Então, para determinar o valor de máximo, tanto faz o meu delta ter raiz ou não ter, tá? Então, porque eu só preciso do valor de delta. Então, vamos colocar no valor de delta. Y é igual a menos 224 dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Y vai ser igual a 224 sobre 4, né? Porque eu já estou cortando, tá? Menos dividido por menos dá mais. Então, Y vai ser igual a 56. Tá aí, meu ponto de máximo. Então, eu já sei a coordenada Y do ponto de máximo, tá? O ponto de máximo vai ser a coordenada Y. E isso no verso da parábola. A coordenada Y do verso da parábola é 56, que representa seu ponto de máximo, tá? Ou também representa o maior ponto da imagem da função. Vai depender da finalidade que ele está sendo aplicado, da pergunta que está sendo feita, tá? Então, por definição, a gente tem essas duas situações aí, logo nas duas primeiras questões. Passando para a próxima questão, vamos ver como é que fica, tá? Lembrando que vocês têm que dar o pause na filmagem, tá? Na gravação, para depois poder dar uma conferida aí no material de vocês e também pegar a correção para aqueles que fadadamente erraram, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui mais uma questão bem simplesinha. Não, vamos pegar a questão número 3, né? Já que eu estou aqui, vamos pegar a questão número 3. Uma empresa de eventos utiliza a função R de x igual a menos 0,2x ao quadrado mais 100x para determinar a receita obtida com a venda de ingressos para uma peça de teatro, em que x representa a quantidade de ingressos vendidos. Para determinar o valor de x, a empresa precisa alugar mais assento para os participantes, fazendo com que a receita seja negativa. Nessas condições, a receita sempre será positiva para x pertencente ao intervalo. Isso aqui é mais ou menos vamos fazer um estudo do sinal, certo? Porque ele quer saber quando é que a receita vai ser positiva. Então, primeiramente a gente tem a função. Cadê a função? R de x igual a menos 0,2 de x ao quadrado, menos 0,2 de x ao quadrado mais 100, mais 100x, certo? E aí vamos lá determinar para que a receita seja o quê? Deixa eu ver. Nessas condições, a receita sempre será positiva para x pertencente ao intervalo. Então, se ele quer que a receita seja positiva, então esse valor aqui tem que ser o quê? Maior do que 0. Então, menos 0,2 x ao quadrado mais 100 x tem que ser maior do que 0. Então, vamos resolver isso, tá? Resolvendo isso, equação do segundo grau da forma incompleta. Então, coloca x em evidência. X que multiplica menos 0,2 x mais 100 tem que ser maior do que 0. Logo, x pode ser qualquer valor maior que 0, ou x, ou menos 0,2 x mais 100 tem que ser maior do que 0. Eu estou colocando sinal de maior, tá? Mas aqui não é interessante não. Interessante é o sinal de maior aqui. Aqui eu posso colocar igual. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por quê, tá?
Então, eu tenho igual, igual, certo? E aí, quando a gente determina isso aqui vai ficar 0,2x é igual a 100, porque eu passei o 0,2 para o outro lado, tá? Para ficar positivo. Então, x é igual a 100 dividido por 0,2. Logo, 100 vai ser igual a... Se você dividir 100 por 2, dá 50. Então, isso aqui dá 500. Professor, de 50 foi para 500? Foi, porque isso aqui é 0,2. Se eu igualar o número de casa dessa imagem, ó, para poder dividir, vai ficar 1000 dividido por 2, que dá 500. Beleza? Então, tá aí as duas raízes da minha função. Como ele pergunta quais são os valores que tornam o meu valor positivo, concavidade voltada para baixo. Vamos analisar aqui, ó. Concavidade voltada para baixo. Aqui é o zero, tá? Desculpa ter feito isso aqui, porque o eixo, na verdade, passa bem aqui, ó. Isso aqui é o zero, isso aqui é o 500. Então, em que valores a minha receita sempre vai ser positiva? Qualquer valor compreendido entre 0 e 500. Então, é aberto em 0 e aberto em 500. Por que não pode ser fechado, professor? Porque ele quer que a receita seja sempre positiva. 0 é um cara que nem é positivo nem é neutro. Ele fica ali em cima do muro. Nem é positivo nem é negativo. Fica ali em cima do muro, né? Aí ele fica indeciso para saber o que ele é, certo? Então, por isso que tem que ser aberto num lado e aberto no outro. E aí a gente tem a nossa resposta. Beleza? Essa foi a nossa terceira questão. Vou resolver mais uma. Deixa eu ver. Oxe, tempo recorde, né? Então vamos lá. Mais uma resolução. Dada a função f de x igual a f de x igual a k ao quadrado menos 16 x ao quadrado mais k menos 4 x mais k mais 4. Ele pergunta, calcule os valores de k de modo que f de x seja função quadrática. Ora, para que ela seja função quadrática, logo esse cara aqui, ó, x ao quadrado menos 16, tem que ser um valor diferente de zero. Certo? Por quê, professor? Pessoal, se vocês lembram lá, quando eu falei de função do segundo grau, eu disse, ó, para ser uma função do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. A, B e C são números reais, mas a tem que ser diferente de zero. Então, é essa situação, tá, que está definindo essa situação aqui que eu estou resolvendo. Certo? Ele não quer que essa função seja uma função quadrática. Qual é o valor de k que torna a minha função uma função quadrática? Logo, esse primeiro termo tem que ser diferente de zero. Não importa os demais. Professor, por que não importa os demais? Porque se eu só tiver a f de x igual a ax ao quadrado, é uma função quadrática. Eu não preciso saber do b nem do c, certo? Eu só preciso saber do valor de a. A tem que ser diferente de zero. Então, ao resolver isso aqui, k ao quadrado é diferente de 16, k ao quadrado tem que ser qualquer valor diferente de mais ou menos raiz de 16, k tem que ser diferente de mais ou menos 4. Então, para qualquer valor diferente de mais ou menos 4, eu tenho aí a solução, certo? Então, eu posso ter, por exemplo, ali 3, 2, menos 1, menos 2, 0, né? Posso ter menos 5, mais 5, posso ter menos 1 milhão, mais 1 milhão, só não posso ter os valores menos 4 e mais 4, porque se eu tiver esses dois valores para colocar no lugar de k ali, a minha função, o valor de a se torna zero, e ela deixa de ser uma função do segundo grau, que é justamente o que ele quer que ela seja, função do segundo grau. Continuando, ele fala na letra B. Na letra B ele fala o seguinte, seja uma função afim. Ora, para ser uma função afim eu não vou nem fazer mais cálculo, tá? Para ser função afim, o K tem que ser função afim tem que ser igual a menos 4. Professor, por que menos 4? Qual é a representação da função afim? F de x é igual a x mais b. Se eu trouxer para aqui, vai ficar b mais c, tá? Porque aqui é o meu valor de a, esse aqui é o valor de b, esse aqui é o valor de c. Para ser função afim, esse cara tem que existir. É o único que tem que existir. Se esse existir, tanto faz. Se esse existir, tanto faz. Por quê, professor? Esse cara tem que desaparecer
com certeza. Por que tem que desaparecer com certeza? Porque esse cara aqui torna a minha função a função do segundo grau. E eu não quero a função do segundo grau, eu quero função afim. Função afim é uma função do primeiro grau. Então esse cara aqui tem que dar zero. Logo, se k for igual a menos 4 ao quadrado é 16, 16 menos 16, 0. 0 vezes x ao quadrado, 0. Só que se eu botar menos 4 aqui, ó, menos 4, menos 8, fica menos 8x. Minha situação aqui, menos 8x. Mais c. Mas só que se eu colocar menos 4, ó, menos 4 mais 4 dá 0. Então a minha função, se eu colocar menos 4, vai ficar f de x é igual a menos 8x. Essa função é uma função afim, professor? Ela é uma função afim, também chamada de função identidade, que a gente viu no capítulo anterior. Beleza? Então vamos continuar. Ele fala na próxima letra que o gráfico seja uma parábola com concavidade para baixo. Ora, se ela tem que ter concavidade voltada para baixo, o que é que tem que acontecer com esse valor? Esse valor tem que ser valores menores de que? 0. Por quê? Para ter concavidade voltada para baixo, tem que ser menor que 0. Então, se você coloca menor, deixa eu colocar até de outra cor, tá? Para depois vocês pegarem. Vou colocar de azul. Se eu coloco, ó, que esse cara tem que ser menor do que 0, ele vai continuar sendo menor do que 0. Ele vai continuar, menor que 16. Depois ele vai ficar menor do que mais ou menos raiz de 16. Depois ele vai ficar menor do que mais ou menos 4. Então, K tem que ser um valor menor que mais ou menos 4. Professor, tem como ele ser menor do que mais ou menos 4? Tem, pessoal. Ele vai ser menor do que 4. Qualquer valor menor que 4 serve. Quando chegar no menos 4, ele tem que pular. Aí vai para menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ele tem que ser menor que 4, na verdade tem que ser menor que 4 e diferente de menos 4. Certo? Se isso acontecer, eu tenho aí uma função do segundo grau que tem concavidade voltada para baixo. Porque observa o seguinte, deixa eu ver, professor, eu acho que não é não, porque o senhor está dizendo que tem que ser menor do que 0 e 4 e 3 não é menor que 0. Mas, pessoal, lembra que você tem que colocar na expressão, tá? Preste atenção, ó. 3 ao quadrado, 3 positivo. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 16 menos 7. Ficou negativo? Ficou. Então, qualquer valor menor do que 4 ali vai dar negativo, tá? Certo, pessoal? E aí a gente tem a nossa situação. Deixa eu ver. Ah, professor, se eu colocar menos 5 aqui não dá não. Isso, muito bem visualizado. Então, na verdade, o que eu tenho que ter aqui, para que ela tenha concavidade voltada para baixo, né? Voltada para baixo, ó. Em menos 4 e mais 4. Então, eu só posso pegar valores compreendidos nesse intervalo. Na verdade, o meu x tem que ser maior que menos 4 e menor do que 4. Para que eu tenha essa situação, a situação desejada, tá? Para que esse cara seja negativo, eu só posso pegar cara nesse intervalo aqui. Aí tá a minha resposta realmente dita, tá? Essa é a resposta, não aquela anterior que eu tinha falado. Beleza? Então tem que ser valores compreendidos entre menos 4 e 4. Para que esse cara dê negativo. Deixa eu ver se eu tenho mais um tempinho. Tenho mais um tempinho para responder uma bem rapidão. Vamos lá, 5. Dada a função quadrada que é f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, determina a concavidade, os zeros, as coordenadas do vértice, o crescimento, o decaimento e o gráfico dessa função. Poxa, isso vai dar mais de 20 minutos. Mas vamos lá, tá, pessoal? É assim mesmo. Vamos lá, né? Pegar a primeira função, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. E aí, deixa eu ver se está correto o que eu fiz. Corretíssimo. Primeiro, ele quer que eu determine a concavidade. Beleza, concavidade para baixo. Ou melhor, para cima. Porque A é maior do que 0. Então, concavidade da minha parábola para cima. Depois, ele quer que eu determine o zero da função. Ou seja, ele quer que eu determine as raízes. Então, eu vou determinar pela soma e o produto de raízes. Não sei se vocês lembram. Se vocês não lembram, dá uma pesquisada lá, tá? X mais x do além tem que ser igual a menos b sobre a. E x vezes x
tem que ser igual a C sobre A. B sobre A e C sobre A. Beleza? Esse é o processo que eu vou utilizar. Então, se eu vou utilizar esse processo, eu tenho que encontrar dois números que somados dêem 4 e que multiplicados dêem 3. Então, as raízes vão ser x' igual a 3, x duas linhas igual a 1. Observe que se você soma, a resposta é 4. E se você multiplica, a resposta é 3, certo? Então, essas são as raízes da minha função. Logo depois, ele pede as coordenadas do vértice. Ora, as coordenadas do vértice dessa função, eu posso determiná-la pela seguinte definição. Eu vou pegar 1 e 4, vou somar 1 mais 4 e vou dividir por 2. Quando eu faço isso, eu encontro justamente o meu x do vértice. X do vértice vai ser igual a 2. Então, o x do vértice é 2. Mas quanto é o y do vértice? Calculo f de 2. F de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. F de 2 vai ser igual a 4 menos 8 mais 3. 7 menos 8 menos 1. Então, tá aí o f de 2. Que, na verdade, define ponto de mínimo, né? Esse f de 2 aí. Esse y. Que, no caso, é o meu y do vértice, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui y do vértice para depois vocês anotarem aí. Y do vértice menos 1. Certo? Vamos lá continuar. Depois ele pede o crescimento e o decaimento do gráfico. Tá, o crescimento e o decaimento eu posso desenhar o gráfico e mostrar isso para vocês, né? Então, se eu desenhar o gráfico, eu tenho essa situação aqui. E o ponto no qual o gráfico toca o eixo X, é 3, o eixo Y é 3. Então, vou colocar um 3 aqui. Eu sei que o meu gráfico vai passar por aí. Eu sei que ele tem vértice 2 e menos 1. Então, aqui é 2. Vou colocar menos 1 aqui. Menos 1. Então, esse gráfico vai fazer isso. Ó. Descer, depois subir. Esse aqui é o meu vértice da parábola. Então, tá aí feito a representação. Estou fazendo uma representação grosseira. Por que, professor? O senhor não disse que eu tenho que pegar 5 valores para construir o gráfico? Eu falei que você tem que pegar 5 valores se você fosse fazer uma representação, um esboço de um gráfico. Mas lembra aqui o que ele quer? Ele quer que eu faça só a representação do caimento e decaimento do gráfico. Então, eu preciso apenas de alguns pontos. Eu preciso saber em que ponto ele toca esse eixo. Olha só. E outra seria outra coisa aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 3. Pronto, eu só preciso disso. Eu só precisava saber quem eram as raízes, quem era o vértice e quem era o ponto no qual ele toca o eixo Y. Sabendo disso, desenhei, fiz o esboço de gráfico também, mas só que com menos informações do que se você pegasse 5 pontos. Beleza? Depois, deixa eu ver se ele quer mais alguma coisa. As coordenadas do vértice, o crescimento e o decaimento do gráfico. Pronto, beleza. Decaimento eu vou tirar como ele está decrescendo, tá? Então, ela cresce. Meu gráfico cresce. Tá aqui, ó. Cresce quando chega em 2, né? A partir do ponto do x do vértice. Então, ele cresce a partir desse ponto. Então, do 2 por diante, vou colocar aqui, ó, 2 por diante, ele cresce. Quando é que ele decresce? Decresce. Ele decresce antes, para valores de x, vou colocar assim, ó, para valores de x menores que 2. Então, ele decresce. Qualquer valor aqui menor que 2, ele tem uma representação decrescente do gráfico, ó. Vai decrescendo. Depois de 2 valores maiores que 2, ele começa a crescer. Beleza? Então, tá aí a sua definição. O que ele me pediu na quinta questão, de forma mais superficial, tá? Porque o livro ele faz uns cálculos mais apanhados, mais bonitos, mais lindos, né? Porque aqui, por exemplo, no crescimento e decrescimento, ele fala o seguinte: ele cresce fechado em 2 e vai até o mais infinito. Ele decresce aberto, eita, aberto, tá? Aberto. É aberto. Aberto em menos infinito
e vai até o 2 também aberto. Esse é um intervalo que ele cresce e decresce, mas é a mesma coisa que eu escrevi aqui. É a mesma coisa, tá? Bom, pessoal, ficamos aqui, tá? Com a resolução do nosso exercício. Fiz a correção de 5 questões. Rápido, para poder dar 5 questões. Mas aí vocês podem ir pausando o vídeo devagarzinho, tá? E escutando o que eu estou dizendo. Vamos continuar com a nossa videoaula. E aí a gente vai agora para o nosso novo conteúdo. Beleza? Voltamos, tá, pessoal? Nós vamos estudar agora, ó, função composta, tá? O que vem a ser a função composta? A função composta nada mais é do que a junção de duas funções em uma única função, certo? Vamos ver como é que fica essa situação aqui no quadro. Olha só, se você tem uma função f de x e quer juntar ela, jogar ela dentro de uma função g de x, isso aqui vai resultar em uma função f de g de x. Ou, se preferir, você pode chamar essa função de f bola g de x, que a gente chama isso aqui de golf, de Fogg ou golf, porque pode ser o contrário, tá? Eu posso ter uma função g de x e querer jogar ela dentro de uma função f de x e obter uma função f g de f de x, ou, se preferir, golf de x, certo? Só que, o que é que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só, isso aqui acontece pelo seguinte fato. Isso aqui, ou melhor, deixa eu só retificando aqui, tá? Porque se eu estou jogando essa dentro dessa, então não fica f de g, fica g de f. É o contrário aqui. Fica g de f. Se eu estou jogando essa dentro dessa, essa dentro dessa, não fica g, fica f. Que você tem que olhar quem é que está dentro da função. Certo? É só o inverso aqui, só para a gente retificar e fazer as coisas de forma correta. Tá, beleza. Fez isso, ó. Isso daqui é chamado de função composta. O que é que acontece com essa representação? Acontece o seguinte. Se eu pegar um valor x qualquer, eu posso jogar esse valor x dentro dessa função e o resultado jogar dentro dessa função. O valor obtido vai ser igual se eu pegar esse cara e jogar logo dentro dessa função. O valor vai ser igual, tá? Professor, tem muito rabisco aí, eu não estou entendendo para onde você está indo. Tá, quando eu colocar a expressão, quando eu colocar a função aqui, vai ficar muito mais fácil para você entender, para você visualizar, tá? E conseguir definir e conseguir visualizar o que eu estou dizendo. Então, observe o seguinte. Se eu pegar o meu x e jogar dentro dessa função, ele vai me dar um valor, certo? Esse valor que ele me deu, se eu pegar e jogar dentro dessa função, ele vai me dar uma resposta. Vai me dar outro valor. Aonde esse valor que ele vai me dar vai ser igual ao valor que eu vou obter quando eu jogar esse x, ó, diretamente nessa função, certo? Isso vai acontecer. Isso é o que a gente chama de função composta, porque eu não preciso ter dois cálculos para achar a resposta de apenas um único cálculo. Mas isso só acontece quando isso só vai acontecer. Eu só vou encontrar por um único cálculo, o que eu encontrar por dois, se eu pegar essas duas funções e colocar uma dentro da outra, certo? Vamos verificar isso aqui a partir de duas funções. Olha só, vou pegar aqui a função f de x, e aí a minha função f de x vai ser a função dada por 3x mais 1, e a minha função g de x vai ser a função de x mais 2. E aí eu quero fazer o seguinte, ó. G de x, eu vou jogar dentro de f de x e vou montar a função f bola g de x, ou, se preferir, Fogg. Eu estou pegando g, jogando dentro de f e estou montando Fogg. Mas primeiro, antes de a gente fazer esse processo, eu quero que você calcule o seguinte. Pegue um valor x qualquer, jogue dentro dessa função. Você vai encontrar um valor y. Esse valor y você vai colocar dentro dessa função e você vai obter a resposta que vai ser o número z. Tá? Quem vai ser esse valor x? Pode ser qualquer um, você pode fazer o teste aí na sua casa, tá?
eu vou fazer aqui com um valor. Mas você pode fazer com qualquer um, porque é o seguinte, x é o domínio. Se eu estou trabalhando com funções polinomiais, ela é definida em todo o conjunto dos números reais, não há exceção, certo? Então, eu posso pegar x sendo qualquer valor. Pode ser uma raiz? Pode. Pode ser um número negativo? Pode. Pode ser o zero? Pode. Pode ser 1 milhão? Pode. Tanto faz, tá? Qualquer valor. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui para x o valor 4. Valor 4. Então, esse valor 4 eu vou jogar dentro de g. Então, g de 4 é igual a 4 mais 2, que dá 6. G de 4, 6. Esse 6 é o meu valor y. Esse 6 é o meu valor y. Beleza? Agora eu vou jogar esse valor y dentro de f. F de 6 é igual a 3 vezes 6 mais 1. Logo, f de 6 é igual a 19, porque 3 vezes 6, 18. 18 mais 1, 19. Então, eu calculei. Veja aí que eu fiz 2 passos para calcular uma única coisa. Porque ele me pediu para jogar logo dentro de G e depois dentro de F. Jogue primeiro dentro de G, depois jogue dentro de F. E eu quero saber qual é o valor que vai me dar, né? Jogue primeiro dentro da função G e encontre um resultado. Pegue esse resultado, jogue dentro da função de F e encontre o outro resultado. Quanto é esse resultado? Beleza. Só que você fez por 2 cálculos. Você poderia ter feito por apenas um único cálculo se você conseguir montar a sua função composta. Tá? Se você conseguir colocar G dentro de F. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, construindo primeiro a função, como é que fica isso? Eu vou jogar G dentro de F. Então, vai ficar F, tá? Que vai ser a mesma representação dessa, ó. F de G de X. Quem é a função F? É essa. 3 vezes. Quem é que vai para o lugar de X? G de X. Mais 1. Lembre que eu estou montando, eu ainda estou montando, tá? Não estou calculando o valor numérico, só estou montando a função. Então, meu f de g de x vai ser igual a 3 vezes g de x. G de x é x mais 2, mais 1. F de g de x é igual a 3x mais 6 mais 1. Isso significa dizer que f bola g de x é igual a 3x mais 7. Está aqui a minha função. E a partir do momento que eu for calcular o f de g de 4, ele tem que me dar 19. Se não der, está errado. Certo? Então vamos lá ver se dá. Então eu tenho que f bola g de x, g de 4 vai ser igual a 3 vezes 4 mais 7. F bola g de 4 é igual a 12 mais 7. F bola g de 4 é igual a 19. Viu aí, ó? Com uma única função, eu cheguei ao mesmo resultado. Eu não precisei fazer 2 cálculos, fazer o cálculo de 2 valores numéricos, né? Não precisei calcular o valor numérico disso. Beleza? Então, isso é chamado de função composta. É jogar uma função dentro da outra. Certo, pessoal? Beleza. Dando continuidade ao nosso conteúdo, verifique que você pode fazer o inverso. Eu fiz G dentro de F, mas eu poderia fazer F dentro de G. Então, vamos fazer isso, tá? F dentro de G. Fazer do lado de cá. Fazendo F dentro de G, eu posso pegar a função F, jogar dentro de G, para obter a função composta G de F de X. Se você calcular F de 4, vamos pegar o 4 também, tá? Se eu calcular F de 4, e aí eu vou fazer aqui, tem que me acompanhar aí, tá? F de 4 vai ficar 3 vezes 4 mais 1 dá 13. F de 4 é igual a 13.
né? 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. E aí eu vou calcular G de 13. G de 13 é igual a 13 mais 2, 15. Aqui. Eu calculei, cheguei a esse resultado a partir do 4, né? Que eu coloquei 4. A partir do 4, eu cheguei nesse resultado usando as duas funções. Mas se eu construir a função composta, eu vou chegar a esse 15 diretamente a partir desse 4, sem precisar passar pelo 13. Eu não vou precisar passar pelo 13. Então, vamos lá. Olha só. Construindo a função composta, então, g de f de x. Lembrando que nessa situação a função principal é a g. Então, eu tenho x mais 2. Então, eu vou ter que g de f de x vai ser igual a 3x mais 1 mais 2. Observe que o valor de f de x foi para o lugar de x, que é 3x mais 1. Vou eliminar o parênteses. G de f de x vai ficar igual a 3x mais 1 mais 2. G de f de x vai ser igual a 3x mais 3. Calculando agora meu f de 4, g de f de 4, olha só, vai ficar igual a 3 vezes 4 mais 3. G de f de 4 vai ser igual a 12 mais 3, 15. Viu aí? O difícil aqui é o seguinte, eu tenho que montar a função composta. Se eu não tivesse que montar a função composta, ficaria muito mais simples. Mas eu tenho que montá-la, tá? Então, depois que você monta a função composta, acabou, você não tem bicho de cabeça nenhum, certo? Você consegue determinar os valores. Então, vamos lá. Prosseguindo com a nossa questão, certo? No livro, ou melhor, no módulo de vocês também, aí na página 236, ele traz a definição de função inversa. Deem uma pausa, tá? Copiem para vocês poderem registrar tudo aí no material de vocês. E leiam o material de vocês também. Para que a gente tenha uma boa base do que está sendo dito, está sendo falado, né? Está sendo feito aqui. Para depois, quando a gente voltar para a sala de aula, que a gente vai voltar, tá? Se Deus permitir. E aí a gente vai rever alguns tópicos desses, né? Vocês guardem aí, façam as perguntas de vocês. Ah, e outra coisa que eu ia falar, tá? Pessoal, se teve dúvida no assunto, por exemplo, eu fiz um assunto anterior, postei para vocês. Ah, professor, tive dúvida lá no assunto, na questão fulana. Faz um comentário lá no Classroom, eu vou dar uma lida, certo? Principalmente se for na minha disciplina, eu vou dar uma lida. Se você não quiser fazer o comentário lá no Classroom, vai lá no PV ou se não no grupo, fala, professor, a questão fulana de tal ninguém fez, né? Porque eu tenho certeza que você tenta fazer, se você não consegue, você pergunta o seu coleguinha, né? Mas se ninguém conseguir fazer a questão, faz o seguinte, coloca lá no grupo ou no Classroom, que eu vou dar uma lida, vou ver, e na próxima videoaula eu vou estar trazendo a correção dessa questão. Porque, por exemplo, eu passei toda a atividade para vocês me entregarem até a nossa próxima aula, que era na quinta-feira, certo? Que é amanhã. Estou gravando na quarta, que é amanhã, certo? Professor, não consegui responder questão fulano, ciclano, nem brotando. Nem eu, nem fulano, nem ciclano, nem brotando também consigo fazer ela. Então, o que é que eu vou fazer? Na próxima aula, antes de começar com a resolução do nosso novo exercício, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar um tempinho, vou tirar 10 minutinhos ali, ó, da nossa videoaula, e vou fazer a resolução dessa questão. Tentar explicar ela da melhor forma para você, certo? Vamos lá, vamos continuar. Função inversa. Função inversa, certo? A função inversa é a função definida a partir de uma dada função, certo? De que forma? Para ser uma função inversa, a gente tem que ter uma característica de função sobrejetora. Lembra que a gente já estudou isso lá atrás?
Tenta revisar isso, tá? Eu vou dar aqui uma palhinha sobre o que é, mas depois tenta revisar isso para depois a gente poder ter uma noção melhor. Se você lembrar, a gente estudou função injetora, sobrejetora e bijetora. Professor, o que é que isso tem a ver com função inversa? Chega já lá. Vamos desenhar aqui diagrama de seta para poder entender, né, melhor o que é que eu estou dizendo. Vou pegar aqui, vou colocar 3 pontinhos aqui, ó. 3 pontinhos aqui. E vou colocar 4 pontinhos aqui. Vou colocar 3 pontinhos aqui. E vou colocar 2 pontinhos aqui. Né? E aqui eu vou colocar 3 pontinhos, 3 pontinhos. Certo? Meu conjunto AB, meu conjunto AB, meu conjunto AB. Só para a gente entender um pouquinho o que é que diz a definição de função, a função injetora, sobrejetora e bijetora. Porque isso é de fundamental importância para que a gente possa entender a definição de função inversa. Por que uma função é inversa? Porque ela pode ser, eu posso invertê-la, né? Então eu tenho que saber o porquê disso. Senão não tem razão de eu estar calculando uma coisa que eu não sei nem de onde vem, nem o porquê da sua existência, tá? Então vamos lá. Se vocês lembrarem, que eu sei que vocês lembram muito bem, a função injetora é aquela que diz o seguinte, ó. Para cada elemento de x, há um único elemento exclusivo de b que recebe uma seta. Exclusivo, tá? Exclusivo, distinto. Então, ó, a função injetora, ela tem uma característica de requerer do conjunto contradomínio uma imagem exclusiva, uma imagem distinta das outras, tá? Não pode ser igual. Então, pega essa informação. Professor, sobrou um elemento. Beleza, pode sobrar elemento, tá? Lembra disso, né? A função injetora é aquela função que sobra elemento, não precisa. Nem todos os elementos vão estar ligados. A função sobrejetora. A função sobrejetora, eu posso ter elementos que recebem mais de uma seta. Mas o que é que ela exige? Ela exige que o meu contradomínio seja igual ao meu conjunto imagem. Opa! Tem duas situações que o professor está colocando muito importante. Quais são elas? A injetora requer imagens exclusivas. A sobrejetora requer que o meu conjunto domínio seja igual ao meu conjunto contradomínio. Esses dois tópicos vão se juntar e vão formar a função bijetora. A função bijetora, ela requer imagens exclusivas e requer que o meu conjunto contradomínio seja igual ao meu conjunto imagem. Por quê? Porque tanto faz você olhar a função bijetora daqui para lá, como você olhar de lá para cá. Ela vai ser a mesma coisa, tá? Os 3 pontos daqui vai estar ligado a 3 pontos de lá, os 3 pontos daqui vai estar ligado a 3 pontos de cá. E ela sempre vai ser função. Observe que nessas duas situações, se você olhar daqui para lá, é função. Se você olhar daqui para cá, não é função. Na sobrejetora, se eu olho daqui para lá, é função. Se eu olho daqui para cá, não é função. Por que isso, professor? Vamos lá tentar explicar, tá? Esse cara é função daqui para lá, olhando do conjunto A para o conjunto B, porque de cada elemento de A saiu uma seta. Certo? De cada elemento de A sai uma seta. E chega a um conjunto, a uma imagem correspondente no conjunto B. Certo? Então, por isso que ele é função. Mas de lá para cá, o que é que acontece? Se eu olho do B para o A, observe que não é função porque em B sobra um elemento. Está sobrando elemento em B. Certo? Então, esse cara, olhando daqui para cá, ele não é função. Vamos para a função sobrejetora. A função sobrejetora daqui para lá é função? É. Por que é? Porque de cada elemento de A saiu uma seta. Ah, professor, chegou duas setas no conjunto B.
Pode chegar, tranquilamente pode chegar 2 setas no conjunto B. Por que pode chegar? Porque você observa uma função quadrática. Se você pega uma função quadrática, f de x igual a x ao quadrado e desenha um gráfico, você vai ter lá a concavidade voltada para cima. E se você pegar f de menos 2, dá 4. Se você pegar f de 2, também vai dar 4. A imagem é a mesma. Os dois caras que são diferentes, certo? Então a gente tem ali uma função sobrejetora, que é a nossa situação. Mas observe o seguinte. Nessa situação, quando eu olho de lá para cá, deixa de ser função. Por quê? Porque desse cara está saindo 2 flechas, 2 setas de um mesmo elemento. E isso não é função, tá? De cada elemento de A tem que sair uma única seta. Essa é a definição de função, tá? Para a sua imagem correspondente. Então, esse cara daqui para lá é função, de lá para cá não é. Esse cara daqui para lá é função, de lá para cá não é. Esse cara é função daqui para lá e de lá para cá também. Por isso que, para eu ter uma função inversa, a minha função tem que ser bijetora. Toda função inversa é bijetora? Bijetora, certo? Se não for bijetora, eu não posso fazer inversa. Então, vamos lá concluir isso. Dada uma função f de x igual a x mais 2, uma função bem simples, tá? Eu vou reescrever ela como sendo y igual a x mais 2. E aí eu quero encontrar a inversa. Lembrando que a representação da inversa ó, é f de x a menos 1, certo? F de x a menos 1 é a representação da função inversa. A função normal é f de x, a função inversa é f a menos 1 de x. Beleza? Então é o seguinte, como é que eu faço para encontrar a inversa? Simples e fácil, um processo bem simples. Preste atenção, tá? Onde tiver y, você coloca x. Onde tiver x, você coloca y. Quando você fizer essa substituição, você depois reformula a sua equação colocando y em função de x, como está aqui, tá? Y em função de x. Então vamos lá fazer. Primeiro, vou substituir. Aonde tem x, colocar y, onde tem y, colocar x. Então, vamos lá. Tem y, coloco x. Tem x, coloco y. Mais 2. Certo? Fez isso, ó. O que é que você faz agora? Vou isolar o y. Vou passar o 2 para o outro lado. Tá positivo e negativo. Então vai ficar y é igual a x menos 2. Tá aqui a minha função inversa. E aí eu vou representar ela da seguinte forma. F a menos 1 de x é igual a x menos 2. Professor, como é que eu sei que é essa inversa? Aí eu vou tentar remeter você a outro tópico. Quando a gente está resolvendo uma equação, por exemplo, do primeiro grau, o que é que a gente faz quando tem um termo que está com uma operação de um lado e passa para o outro? A gente não passa ele para o segundo membro, para o outro lado da igualdade, com a sua operação inversa, né? Não tem adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação? Beleza, é mais ou menos a mesma coisa, tá? E o que a gente costuma dizer lá com essas operações inversas? Olha, o que uma fizer, a outra vai lá e vai desfazer, tá? Quando uma faz, a outra vai lá e desfaz. Então é isso que diz a nossa função inversa. O que a função fizer, a inversa desfaz. Vamos ver? Calcula f de 10. F de 10 vai ser igual a 10 mais 2, que dá 12. Calcula f de 12 na inversa. Vai ser f a menos 1 de 12, vai ser igual a 12 menos 2, que dá 10. Voltei para o número original. É isso que faz a função inversa, tá? Por isso que, quando eu pego daqui para lá, eu acho. É como se eu tivesse aqui ó, um conjunto ó, que tivesse 10 e no outro tivesse 12. Quando eu jogo daqui para lá, me dá 12. Mas se eu jogar de lá para cá, também vai me dar 12. Vai me dar 10. O que uma faz, a outra vai lá e desfaz. Por isso que ela é chamada de função inversa, tá? Porque o caminho é indo e voltando. Tem que dar na mesma coisa. Beleza? Então a gente tem aí a nossa função inversa. Professor, toda vez que eu tiver uma função inversa, eu tenho que fazer esse procedimento? Sim. Toda vez que você tem uma função inversa, você faz esse procedimento. Aonde tem x, coloca y. Onde tem y, coloca x. Vamos fazer mais uma situação aqui, tá? Vamos apagar aqui. Vamos pegar uma função mais tchan. F de x, já vou escrever com y para facilitar a nossa vida.
Lembrando que f de x é y, tá? Aí eu vou escrever com y. Y é igual a 3x menos 4 sobre 5. Vamos lá transformar essa função. Lembrando que eu estou pegando a função do primeiro grau, tá? Eu poderia ter aqui uma função do segundo grau. Nada contra, você poderia fazer o processo mais demorado. Quer dizer, uma função do segundo grau que ela obedecesse a situação, tá? Existe, mas não é toda a função que obedece na situação. Então vamos lá. Então, ó, onde tem y eu coloco x. E aonde tem x eu coloco y. Tenho que isolar y, então eu faço meio pelos extremos. Então vai ficar 3y menos 4 igual a 5 está dividindo, passa multiplicando. 5x. Logo, 3y é igual a 5x mais 4. Y é igual a 5x mais 4 sobre 3. Tá aí a minha função inversa. Esse cara aqui, ó, é f a menos 1 de x de 5x mais 4 sobre 3. Esse daqui é a minha função f. F de x é igual a 3x menos 4 sobre 5. O que uma faz, a outra desfaz. Com certeza, sem sombra de dúvida. Vamos lá ver? Olha só, vamos nessa aqui. Vamos colocar 8, tá? 3 vezes 8, 24. 24 menos 4, 20. 20 dividido por 5, 4. Vamos pegar o 4 agora. 4 vezes 5, 20. 20 mais 4, 24. 24 por 3, 8. Eu não botei por 8 que eu coloquei lá em cima. Professor, por que você pegou 8? Porque eu vi que se eu colocasse 8, quando eu multiplicasse, que subtraísse, dava para dividir por 5. Eu já pensei nisso. Certo? Eu já pensei nessa situação. Por isso que eu peguei lá o 8. Mas eu poderia ter pego 0, por exemplo. 3 vezes 0, 0. Menos 1, menos 4, menos 4. Então ficou menos 4 quintos. Aí você vem e bota menos 4 quintos aqui. Menos 5 vezes menos 4 quintos dá menos 4. Menos 4 mais 4, 0. 0 dividido por 3, 0. Viu aí que deu? Então é a função inversa. Não tem como, tá? Esse é o procedimento para você encontrar uma função inversa. Sem sombra de dúvidas, isso aí dá para você fazer tranquilamente. Beleza, pessoal? Para finalizar, a gente tem a definição do gráfico da inversa. Só para a gente mencionar aqui, tá? O gráfico da inversa é interessante. Por que é interessante? Porque se você tem um plano cartesiano, e aí a gente não vai entrar no mérito de construir o gráfico. A gente não quer entrar nesse mérito de construir o gráfico, tá? A gente quer, eu vou entrar no mérito de como vai ser a representação, tá? Por exemplo, ó, eu vou dar esse gráfico aqui, ó. Vou dizer que esse ponto aqui é o 3 e esse ponto aqui é o menos 4. E eu disser para você, ó, construa o gráfico da inversa dessa função. Vai ser preciso você ir procurar quem é a função para poder escrever o gráfico? Não, tá? O gráfico dele vai ser algo do tipo passando por essa região aqui, ó, abaixo, contanto que seja de forma paralela. Então esse cara aqui é o menos 3, esse cara aqui provavelmente vai ser o 4 positivo, porque é sempre o inverso. Certo? Provavelmente. Não vou dizer de certeza porque eu não fiz o cálculo, tá? Mas se eu pedir para você fazer o esboço do gráfico, jogou aqui para baixo, ó, tá feito o meu gráfico. Não tem bicho de cabeça nenhuma. Porque o gráfico da inversa tem que ser algo inverso. Tem que ser algo que passe do outro lado. É como se fosse do outro lado, certo? Então tá aqui, ó, do outro lado está o gráfico da inversa. Simples e fácil. Quando a gente entrar na definição de função exponencial, que é um gráfico mais elaborado, a gente vai ver o gráfico da função exponencial é assim, ó. A inversa dela é assim. Olha só, que é a mesma coisa, tá? É só fazer do outro lado. O gráfico da função logaritmo é assim. O gráfico da sua inversa, deixa eu ver se eu me lembro, viu? O gráfico da inversa da função logaritmo é assim. Não, assim é não. O gráfico é assim, desculpa. É assim. Por que ele tem que ser assim? Porque ele tem que ser simétrico. Simétrico em relação ao quê? Ao eixo principal. Observe que as distâncias entre eles são simétricas em relação à parte de cima e à parte de baixo. Certo? Então eu tenho aqui a representação do gráfico. Representações, né? De gráfico de funções inversas. Beleza, pessoal?
Não esquenta muito com isso, porque eu não vou pedir o material, pelo menos vai pedir algo tão elaborado em relação a isso não, certo? Mas, pelo menos para ficar como demonstração. Se na próxima aula os exercícios que eu colocar tiver questões de elaboração de gráfico da inversa, aí eu faço e explico melhor.